Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 em diante, amados, que diz assim a palavra de Deus: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas. E muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Repita comigo: os filisteus o invejavam. Continuando. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Versículo de número 21. Aliás, versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o seu nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso se chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Somente até aí, amados. Hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens sobre o livro de Gênesis. Na última mensagem, que eu ministrei há umas semanas atrás, nós falamos sobre o início da trajetória de Isaque, aonde ele enfrenta ali uma crise, uma seca que havia naquela terra, e através da sua boa administração, e também através da bênção de Deus na sua vida, Isaque conseguiu prosperar, mesmo em meio à seca, mesmo em meio à dificuldade. E agora, continuando essa história, nós vamos ver que após Isaque prosperar naquela terra, após ele ser bem sucedido em um local onde não havia essa possibilidade, a Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar Isaque. E agora eles começam a fazer oposição a Isaque. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre vencendo as oposições. Vencendo as oposições. E os filisteus então começam a se opor a Isaque. De maneira que eles chegam para ele e falam: olha, você cresceu demais, você se tornou muito grande, você é um homem muito poderoso, então não tem mais como você ficar aqui, você tem que ir embora daqui. E agora Isaque vai embora daquele lugar, que ele já estava bem, já estava estabilizado, e ele vai para outra localidade, onde ele tem que cavar poços, que era um trabalho muito difícil. Ele cava poços, e ali ele também prospera. Mas novamente o povo da terra fica com inveja de Isaque e se opõe a ele, diz: olha, você não pode ficar aqui. E a Bíblia diz que nesse lugar eles contenderam com Isaque, por isso que aquele lugar se chamou Ezeque, que significa contenda. Eles contenderam com ele, eles brigaram com ele, e ele teve que ir embora daquele lugar. E agora ele chega em outra localidade, e mais uma vez ele recomeça, ele cava poços, e mais uma vez o povo da terra se levanta contra Isaque. E agora eles mais uma vez entulham o poço que ele cavou, e ele tem que ir embora. E esse lugar vai se chamar Sitna, que significa inimizade. Eles brigam com ele, e ele tem que ir embora mais uma vez. E agora ele vai para uma outra localidade. Quando chega lá, ele recomeça mais uma vez. Ele cava poços, ele faz o trabalho, e ele começa a prosperar. Porém, a Bíblia vai dizer no versículo 22: e partiu dali e cavou outros poços, e não porfiaram com ele,
Por isso se chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. A palavra Reobote significa lugares amplos, alargamento. Ou seja, ele tinha enfrentado 3 lugares difíceis, aonde ele enfrentou oposição. Mas agora, quando ele chega nesse lugar, chegou o tempo de Deus abençoar Isaac. E ele prospera naquele lugar. Deus abençoa Isaac. E é por isso que se chama Reobote, lugares amplos, porque ali Deus abençoou e cumpriu a promessa na vida de Isaac. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre vencendo oposições. Vencendo as oposições. Oposição é quando alguém se levanta, é quando alguém se opõe, é quando alguém é contrário a um projeto que você tem, a um sonho que você tem, a um objetivo que você tem. Isso é oposição. E todos nós, em algum momento de nossas vidas, vamos enfrentar oposição. A oposição, ela faz parte da nossa trajetória. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários homens e mulheres de Deus que enfrentaram oposição. Isaac enfrentou oposição. Eles se levantaram contra Isaac, eles se propuseram a impedir que Isaac prosperasse. Mas eu vejo outros homens, como por exemplo Davi, que enfrentava a oposição dos seus próprios irmãos, que não acreditavam em Davi, que não acreditavam que ele seria rei, que odiavam a Davi. Ele era odiado dentro do seu próprio lar. Davi também enfrentou a oposição de Saul, o rei Saul, que tentou matar Davi por várias vezes. Nós poderíamos falar também do Senhor Jesus, que mesmo sendo o homem perfeito, sem falha, sem pecado, sem mácula, ele também enfrentou oposição. Os fariseus e os escribas odiavam o mestre, faziam de tudo para atrapalhar o Senhor. Tudo que Jesus falava, eles queriam contradizer, eles queriam achar um defeito. É por isso que tem um ditado popular que diz que nem Jesus agradou todo mundo. Por quê? Porque Jesus também enfrentou oposição. Então nós também vamos enfrentar oposição. Eu costumo dizer que sempre quando alguém diz assim, vamos fazer algo, outro alguém vai dizer, não vamos fazer nada. Se alguém disser, vamos fazer tal coisa, vai ter alguém para dizer, deixa isso daí para lá, não vamos fazer nada. É a oposição, é a pessoa do contra. E nós sempre vamos enfrentar isso. A oposição, ela pode vir de 2 formas. Ela pode vir de maneira espiritual, batalha espiritual, porque nós sabemos que existe um mundo espiritual. O nosso adversário, o inimigo, ele está ao nosso derredor a todo momento, lançando dardos inflamados, que podem vir através de sentimentos, de pensamentos. Você sabia que às vezes aparece pensamento na sua mente, que você pensa que é da sua mente, mas é um pensamento maligno? É o inimigo que lançou uma seta, pensamentos do tipo, você é um fracassado, você não vai chegar a lugar nenhum, aquela pessoa não gosta de você. Muitas vezes são pensamentos diabólicos, são dardos inflamados, é a oposição do nosso adversário, e é por isso que nós temos que estar atentos. Esse é um tipo de oposição. Mas hoje eu quero falar de outro tipo de oposição, que é quando pessoas se levantam contra a nossa vida. É óbvio que nós sabemos que o nosso adversário não são as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas muitas vezes Deus permite que pessoas façam oposição a você. E por que é importante nós entendermos isso, amado? Porque todas as vezes que você tiver um projeto, um objetivo, um sonho, algo que está no teu coração, que você colocou como meta, e principalmente se isso for para a glória de Deus, se prepare, porque vai ter oposição. Todas as vezes que você estiver indo em busca de algo que é importante, que é um objetivo, vai ter oposição. E nós precisamos aprender com Isaac como vencer a oposição, porque presta atenção, a pessoa que não sabe lidar com a oposição, ele não consegue experimentar o sobrenatural. A pessoa que não sabe lidar com a oposição, jamais vai experimentar o extraordinário. A pessoa que não sabe lidar com a oposição, ele jamais vai experimentar o milagre. Porque todas as vezes que alguém vir e se opuser a você,
seja por uma palavra, seja por uma crítica. E se você não tiver estrutura para lidar com isso, você vai se amedrontar com facilidade. Você vai voltar atrás com facilidade. Muitas pessoas que falam assim: eu não estou nem aí para aquilo que falam de mim. Mas na verdade, na prática da vida, as pessoas se preocupam sim. Quantas e quantas pessoas que param à beira do caminho, que desistem de objetivos importantes, porque alguém fez uma crítica, porque ele foi falar o sonho dele para alguém, e esse alguém se opôs ao sonho dele, ao projeto dele, ou alguém tentou ir contrário ao que você estava buscando, e é por isso que você tem que saber lidar com a oposição. Porque para você experimentar o milagre da parte de Deus, o sobrenatural, o extraordinário, você precisa entender: nós teremos que vencer as oposições. E eu não sei o que está no teu coração, eu não sei qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho, o que você está buscando, mas eu quero te dizer: se prepare, porque sempre haverá oposição para o povo de Deus. E é por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é interessante nessa frase? Quando ele diz que as portas não prevalecerão, significa que a postura da igreja, a postura do cristão, quando eu falo igreja, eu não estou falando placa, não estou falando a parede, a pedra. A igreja são as pessoas. A postura da igreja é uma postura de ataque. E é por isso que diz que as portas não prevalecerão, porque nós estamos avançando. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos em uma terra estranha. Lembra que Isaac, ele estava na terra que não era dele, mas ele estava avançando em uma terra estranha. E é por isso que você tem que entender que você vai precisar estar preparado, porque haverá oposição. Pessoas vão lançar palavras para te desanimar. Pessoas vão lançar críticas para te desanimar. E essa oposição, ela acontece em todas as esferas de nossa vida, amado. E você tem que estar preparado. E nesta manhã, eu quero falar justamente sobre isso. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e a primeira pergunta importante para nós analisarmos é: por que que as pessoas se opõem a alguém? Por que que alguém tem a postura de lançar uma palavra para desanimar, para se opor a algum projeto? Por 3 motivos. O que motiva um opositor? Primeiro, a inveja. Gênesis 26, versículo 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus o invejavam. O que eles faziam, irmãos? Eles invejavam. A inveja. A primeira motivação de alguém se opor ao outro é a inveja. O que é a inveja? É um sentimento negativo que alguém tem quando ele vê alguém desfrutando de algo, ou quando ele vê o bem-estar do outro e ele gostaria de ter aquilo, mas não tem. É a inveja. Porque ele quer ter aquilo que o outro tem. E muitas vezes a inveja é um sentimento maligno, é uma obra da carne. Eles invejavam Isaac, porque Isaac estava prosperando, enquanto as pessoas que invejam alguém, porque esse alguém está indo bem, ou porque esse alguém tem uma casa X, às vezes a casa nem é tão luxuosa, mas às vezes o invejoso, ele inveja alguma coisa simplesmente porque é um sentimento maligno mesmo. Alguém inveja a família que o outro tem. Às vezes a pessoa inveja o jeito do outro, porque alguém é extrovertido, ou porque alguém é calado. Às vezes inveja o trabalho que a pessoa tem, a posição que ele está no trabalho, ou algum dom que Deus deu para alguém. A inveja é esse sentimento, que a pessoa, ela gostaria de ter aquilo, mas não tem. Então ele inveja. E o que ele faz? Ele tenta, de alguma forma, desmerecer o que o outro tem. Mas não é tão bom assim. Mas a pessoa nem merecia aquilo. Mas ele tem aquilo, mas também ele fez isso. O invejoso, ele dá um jeitinho de diminuir o que o outro tem. Ou muitas vezes o que o invejoso faz é se opor. Foi o que eles fizeram. Eles perceberam que Deus era com Isaac, que aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. E agora o que eles fizeram? Vamos atrapalhar ele. Ele cavou poços, nós vamos entulhar os poços.
É interessante que nem eles poderiam desfrutar do poço, nem Isaac. Então a inveja é esse sentimento. E aí você pensa, será que alguém tem inveja de mim? Infelizmente, amados, as pessoas invejam as coisas mais banais que você possa imaginar. Porque, como eu disse, é uma obra da carne. E na verdade todos nós temos que vigiar com isso. Porque quando alguém abre espaço para esse sentimento, o inimigo começa a agir naquele coração. E às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de fulana. Eu não gosto de fulano, mas por que não gosta? Eu não sei. Muitas vezes é a inveja que está escondida lá dentro do coração. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com esse sentimento, que é um sentimento maligno. A segunda motivação do opositor é a falta de entendimento. Tem pessoas que se opõem ao outro, porque ele não consegue entender o porquê que a outra pessoa quer realizar algo. Eles olhavam para Isaac e falavam, calma aí, está todo mundo passando dificuldade, está todo mundo na fome, na seca, por que só ele está prosperando? Eles não entendiam, mas havia um segredo de Deus ali. Muitas vezes as pessoas se opõem a alguém, se opõem a um objetivo que você tem. Quando você vai falar algo para alguém, olha, eu estou com esse objetivo aqui, e a pessoa fala, não, deixa isso para lá, para com isso daí. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui hoje sobre alguém dar um conselho para você. Não é sobre isso que eu estou falando. Você chegar para alguém e a pessoa te dá um conselho, olha, não vá por esse caminho. Isso é uma coisa. E nós temos que ser humildes para ouvir conselhos, mesmo quando eles são contrários àquilo que eu gostaria de ouvir. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o opositor. Aquela pessoa que claramente, além dele falar para você não fazer algo, ele quer te desanimar e torce contra, torce para dar errado, só para depois vir no final e dizer assim, tá vendo? Eu te avisei que ia dar errado. Esse é o opositor, irmão. Ele torce para dar errado. Então, muitas vezes é falta de entendimento. Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro uma vez que eu vi a cena de um filme, onde o homem estava com o carro parado na frente de sua casa. A porta estava aberta. E aí vem o ladrão e entrou dentro do carro para roubar, fechou a porta e saiu com o carro. O dono do carro foi atrás do carro e segurou na janela, tentando entrar de todo jeito. E o ladrão correndo com o carro. E o dono do carro ali tentando de todo jeito pegar o ladrão e segurar o ladrão, e o ladrão correndo com o carro, até que com muito custo ele conseguiu entrar no carro, pegou o ladrão, parou o carro, brigou com o ladrão, e o ladrão correu. E aí você olhando de fora poderia falar, que homem bobo, colocou a vida dele em risco por causa de um carro, deixa o carro para lá. Talvez se você tivesse lá na hora, você ia até puxar o dono do carro e falar, rapaz, sai daí, deixa esse carro para lá, rapaz. Você ia se opor a ele. E ele lá tentando, e você fala, por que ele está colocando a vida dele em risco por causa de um carro? E talvez eu ia tentar puxar ele, talvez eu ia falar, rapaz, você é ganancioso, você é pegar as coisas financeiras, as coisas materiais. Só que daí quando acabou aquela parte, o ladrão correu, o dono do carro então desceu, e ele abriu a porta de trás, e o que estava no banco de trás do carro? Uma criança pequena, que era o filho daquele homem. Então na verdade ele correu atrás do ladrão, ele colocou a vida dele em risco, não por causa do carro, mas por causa da criança que estava lá dentro. E aí eu acredito que valeu a pena. Ele colocou a vida em risco por uma coisa nobre. Mas quem não sabia disso, e olhando de longe, chamaria ele de qualquer outra coisa, porque não sabia a motivação que ele tinha. É por isso que algumas pessoas se opõem à sua vida, porque às vezes não entendem a motivação, não entendem a história, não sabe de fato o porquê você deseja aquilo, o porquê você almeja aquilo. Era o caso de Isaac. Eles não entendiam, então se opuseram. Então nós já aprendemos aqui que nós também temos que ter esse entendimento. Antes de eu me opor a algo, de eu criticar algo ou alguém, eu tenho que tentar de fato entender todos os aspectos daquela história. Terceira motivação do opositor é a opressão espiritual. Muitas pessoas dão espaço para o inimigo.
E aí começam a se levantar contra algo, contra um projeto e contra algo que Deus levantou. Eu me lembro, amados, mais ou menos um ano atrás, um pastor foi conversar comigo. E ele disse algo que ele não deveria ter dito aquilo, mas ele disse. Ele falou: Andrés, infelizmente eu fico impressionado, porque eu vejo obreiros e pastores que torcem contra você. Eu falei: faz parte. Mas ele disse: mas conte com as minhas orações, porque eu torço a favor. Isso faz parte, amados. Às vezes você está fazendo algo que é bom, que é um projeto de Deus, e vai ter opositor, porque é uma opressão espiritual. É o inimigo que usa pessoas que às vezes são pessoas de Deus, mas que às vezes abrem espaço. Lembra quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse para eles: olha, em breve eu serei preso e serei morto. E aí Pedro chamou Jesus de canto e disse: de maneira alguma vai acontecer isso. Eu não vou permitir. O que Pedro estava fazendo, amado? Ele estava sendo o que ele estava sendo? Pedro agora estava sendo um opositor. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Jesus estava dizendo qual era o objetivo dele. E agora Pedro, por falta de entendimento, que eu falei anteriormente, e também por uma opressão maligna, falou: eu não vou deixar que isso aconteça. E aí o que Jesus fez? Aparta-te de mim, Satanás. Jesus repreendeu a Pedro, porque na verdade, além de ser falta de entendimento, mas o inimigo também estava usando ele ali, para impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Então Jesus enfrentou a oposição de pessoas de longe, mas também de pessoas de perto. Então até o mestre enfrentou a oposição. Então por que as pessoas se opõem? Por inveja, por falta de entendimento e por opressão espiritual. E agora, como que nós vamos lidar com a oposição? Como que nós vamos vencer a oposição? Nós vamos aprender com Isaac. Em primeiro lugar, eu quero te ensinar 3 segredos aqui para vencer a oposição. Não discuta, se posicione, se afaste. Repita comigo assim: não discuta, se posicione, se afaste. Todas as vezes que alguém se opuser a algo que você está querendo realizar, você tem que fazer esses 3 passos: não discutir, se posicionar, se afastar. Quando eu olho para Isaac, eu vejo que Isaac fez essas 3 coisas. Vamos lá, Gênesis 26, versículo de número 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Preste atenção aqui. Talvez se fosse pela ótica humana, Isaac deveria ter feito outra coisa, porque quando Abimeleque chega para ele e fala: aparta-te de nós, vai embora. Abimeleque se opôs a Isaac. Isaac já era um homem poderoso. Isaac já era um homem que tinha ferramentas em sua mão para inclusive se opor a Abimeleque. Ele poderia discutir com Abimeleque, ele poderia tentar convencer Abimeleque: não manda eu embora não, eu estou prosperando aqui, eu não vou me levantar contra ninguém. Mas ele não discutiu, ele não se levantou contra Abimeleque. O que ele fez? Versículo 17: então Isaac foi-se dali. Isaac foi embora. Irmão, aprenda uma coisa: não vale a pena discutir com o opositor, não vale a pena entrar em discussão. Quando alguém é contrário a algo que você está tentando realizar, e você já explicou para a pessoa, e a pessoa mesmo assim se opõe, não discuta, porque a discussão não vai levar a lugar nenhum. O que você tem que fazer é se posicionar. Olha, o meu objetivo é esse, a minha motivação é essa. Você não acredita, você não entende, eu te respeito, mas eu vou continuar. Isso é posicionamento. E aqui, irmão, não tem a ver com temperamento.
Porque tem pessoa que ela é proativa e tem pessoa que é reativa. Mas o que eu estou falando aqui é de um posicionamento que deve existir nas nossas vidas. Em algum momento de sua vida você terá que se posicionar, mostrar o que você acredita, mesmo sabendo que alguém não vai concordar com você. Posicionamento. E o que Isaac fez? Ele não discutiu, ele se posicionou, ele se afastou, ele foi embora, ele chegou em um local, teve oposição. Mais uma vez, ele não discutiu, ele se afastou, ele manteve o posicionamento dele. Ele foi para outro local, mesma coisa, enfrentou a oposição, não discutiu, ele não ficou brigando, ele simplesmente seguiu o caminho dele, até que ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Amado, se existe uma pessoa, se existe alguém que você percebe que claramente está se opondo, não fique discutindo. Às vezes é necessário a gente se afastar de algumas amizades. Às vezes é necessário você deixar que algumas amizades esfriem. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando eu falo de oposição, oposição às vezes é alguém que está querendo levar você para o caminho errado. Eu lembro quando eu estava na escola, quando eu tinha já 16, 17 anos, no segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que eu já tinha alguns amigos que eram amigos meus desde lá da quinta série. Mas eu lembro que chegou uma hora que eu tinha determinado que eu queria servir a Deus com sinceridade. Eu era um adolescente. E aí eu lembro que chegou um momento que a amizade não estava legal mais. Porque quando eu falava que eu iria para a igreja, eu chegava no sábado, eles, Andrés, vamos para tal lugar. Eu não, sábado tem culto, eu vou na igreja. Eu não saía com eles. E chegou uma hora que eles começaram a zombar. Mas você vai ficar crente, você vai perder esse tempo com o negócio de igreja, vamos curtir a vida. Era oposição. O que eu fiz, amados? Me afastei de algumas amizades. Agora muitas pessoas de todas as idades, presta atenção no que eu vou falar. Isso não acontece só com adolescente, não. Acontece com adulto também, e eu já vi muito. Adulto. Que às vezes tem uma amizade que é tóxica, que só faz mal à pessoa. E a pessoa fala, mas eu não vou me afastar das minhas amizades. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa saber se afastar de pessoas em alguns momentos. Não quer dizer que a pessoa se tornou o seu inimigo, mas quer dizer que se alguém está se opondo à sua fé, você precisa se posicionar. Afastar. Mas e quando a oposição é dentro da minha própria casa? E quando a oposição é alguém que eu trabalho? Não tem como me afastar da pessoa. Tem um jeito de se afastar. É se posicionando. Fulano, olha aqui, a gente tem que trabalhar junto. Nós moramos na mesma casa. Você é meu esposo, você é minha esposa. Só que nesse assunto aqui, a minha posição é essa, a sua é essa. Eu respeito, mas eu acredito assim, eu vou em busca desse objetivo e nós não vamos discutir mais sobre isso. Ponto final. Se você quiser vir falar comigo sobre esse assunto, eu não vou falar mais. Isso é posicionamento. Me lembro uma vez quando eu trabalhava numa empresa e um irmão, que era amigo meu, ele começou a discutir com um rapaz que tinha uma outra fé, que eu não vou entrar em detalhes aqui qual era. E aí eles começavam a discutir, porque o irmão queria ganhar o rapaz para a fé dele, e o rapaz queria ganhar ele para a fé dele também. E eles ficavam discutindo, um se opondo ao outro. E eu lembro que chegou num ponto, irmão, que a gente tinha o horário do café, era 6 minutos de café, tocava o alarme, a gente saía, não era nem café, era só para tomar uma água, e nesses 6 minutos os dois iam para discutir, nem 6 minutos de discussão. Eles estavam fissurados, um se opondo ao outro. E aí ele chegou no dia, Andrés, rapaz, eu não estou nem dormindo direito por causa disso. Eu falei, irmão, para de discutir. Você já falou para ele o que você acredita, ele já falou para ele o que você acredita. Chega, ele é verdade mesmo. E aí eles pararam de discutir. E aí depois aquele rapaz veio querer me ganhar. Ele veio, viu? Eu vou falar aqui, vocês vão entender mais ou menos. Vocês falam lá sobre trindade, né? Você sabia que eu tenho, você já até imagina que você sabia que eu tenho material aqui sobre trindade? Eu falei, opa, calma aí meu querido, vamos lá. Eu estou aqui para trabalhar. Eu já falei para você o que eu acredito,
Você já falou o que você acredita. Eu fico na minha fé, você fica na sua e vamos trabalhar. Nunca mais teve discussão. O que é isso, irmão? Isso é posicionamento. Você não pode ficar querendo discutir com o opositor. Você tem que falar a verdade, mas uma vez que você já falou com clareza o que você acredita e qual é a sua motivação, não perca o seu tempo tentando convencer o outro. Se posicione. Foi o que Isaac fez. Ele se posicionou. Eu quero ler com os irmãos um texto. Vamos lá, irmãos. 1 Samuel 17, versículo 26. Diz assim. Esse daqui, aliás, antes da gente ler. O contexto aqui é quando o gigante Golias se levantou contra Israel. Todo mundo estava com medo de enfrentar o Golias. Ninguém queria ir. É interessante, irmãos, porque é sempre assim. Lembra que eu falei que os filisteus, eles entulharam os poços, porque nem eles iriam desfrutar e nem Isaac. O opositor é assim. Ele nem vai, presta atenção, o opositor não vai e não quer que o outro vá. Ele não faz e não quer que o outro faça. O opositor é assim. Agora veja, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Presta atenção, amado. O gigante Golias se levantou contra Israel. Ele chegou lá e desafiou. Olha, manda algum dos melhores soldados que você, manda o primeiro, o mais forte, para vir lutar contra mim. Ninguém teve coragem de lutar contra o Golias. Ninguém teve a iniciativa de se lutar contra o Golias. O Golias se opôs. Ele se levantou, mas ninguém queria. Até que o rei Saul falou assim: olha, quem for lá contra o Golias, porque teoricamente quem era para ir era Saul, tá? Diga-se de passagem, porque ele era o líder. Mas Saul não foi. E aí ele fez uma promessa: quem vencer aquele gigante, eu vou dar ouro, eu vou dar prata, e eu vou dar a mão da minha filha em casamento. E aí Davi chegou lá, dando uma de João sem braço. E aí é esse texto que eu li aqui. Davi chega lá, viu? Quem que é esse incircunciso aí que está se levantando contra Israel? Quem ele pensa que é? Eu fiquei sabendo que vão dar algumas coisas para quem vencer ele. O que vão dar para quem vencer ele? Aí falaram: ó, Davi, é o seguinte, vão dar ouro, vão dar prata e vão dar a mão do rei, da filha do rei em casamento. Davi então gostou da ideia. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha aqui. Quando Eliabe ouviu que Davi tinha um projeto, Eliabe não enfrentou Golias, ele era medroso também. Ele não teve coragem, mas quando ele ouviu que Davi ia enfrentar, ele ficou bravo. É o opositor. Ele não vai e não deixa o outro ir. E aí veja, versículo 28. E acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Ah lá, lembra que eu falei da falta de entendimento? Ele não entendia. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Presta atenção. Eliabe se opôs a Davi. Ah, por que você veio aqui? Eu sei muito bem o que você quer, Davi. Ué, mas o que ele queria não era algo bom? Vencer o gigante? Era algo ruim? Mas o opositor é assim, por causa da inveja, por causa da falta de entendimento, por causa da opressão espiritual. E Davi poderia virar para Eliabe e discutir com ele. Falar: ô Eliabe, calma aí, rapaz, você não sabe quem eu sou. A unção de Deus está sobre mim, porque ele já era ungido aqui. Eu sou, a unção do rei de Israel está sobre mim. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Mas Davi não discutiu. Veja o que Davi fez. Versículo 29. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se Davi para outro e foi embora. Quando Eliabe se levantou contra Davi, se opôs a Davi, Davi não discutiu com Eliabe. Davi simplesmente virou as costas e seguiu o seu caminho.
ele não discutiu, ele se afastou e ele manteve o seu posicionamento. E você já conhece o final da história. Ele foi, lutou contra o Golias, e a partir dali ele começou a ser exaltado diante de todo Israel. Por quê? Porque ele venceu a oposição. Então, amado, que nós possamos aprender com isso, a não discutir, mas a manter o nosso posicionamento. Eu quero te dizer que as suas palavras, muitas vezes elas não vão convencer ninguém. Às vezes as palavras não convencem, mas o testemunho convence. A tua postura convence. Eu me lembro, amados, eu já disse isso uma vez num vídeo meu que eu fiz na internet, e eu já estou partindo para o final. E eu conto isso porque isso é uma coisa que marcou a minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, os irmãos já sabem que eu tinha, antes dos 13, eu tinha passado já por 3 cirurgias no pescoço, quase morri. Com 13 anos, uma certa feita eu fui na igreja, e era um culto de crianças, e eu vi umas crianças tocando. E aquilo tocou o meu coração de uma forma que eu me apaixonei por música. Não tinha nenhum músico na minha família, mas aquilo me tocou. E daquele momento eu decidi, eu vou aprender a tocar algum instrumento musical. Na época era a bateria que eu queria. Só que eu não tinha dinheiro para ter uma bateria, não tinha espaço na minha casa, não tinha bateria, não tinha dinheiro para fazer aula. Mas eu falei, eu quero aprender a tocar. E aí eu comecei a ir na igreja, irmãos. Eu ia na igreja quase todo culto, mas eu não ia por causa de Jesus, eu ia por causa da bateria. Sou sincero, foi assim que começou. Eu ia por causa da música. Até que um dia, um determinado irmão que tocava bateria, eu cheguei a ele e falei, irmão, você não ensina a tocar? Eu não tenho dinheiro para fazer aula. Ele, tá bom, eu vou te ensinar. Ele marcou a aula comigo na igreja. Marcamos no sábado, ele marcou a aula 1h da tarde. Eu cheguei lá 1:45. Ele chegou 2:30. Deixou eu 1h e pouco esperando. É por isso que eu já tenho um pouco de birra de negócio de atraso. Tá bom. E aí estava eu, o professor, mais um aluno. O outro aluno já tocava alguma coisa. Eu estava começando, era a minha primeira aula de música da minha vida. E aí ele falou, vamos começar aqui a fazer um ritmo. E hoje eu sou professor de música, e eu sei que ele estava me ensinando errado, porque não é assim que ensina, já ensinando um ritmo. E ele falou, você vai fazer esse ritmo aqui. E eu não conseguia fazer, irmão. E eu tentava mexer, e eu mexia para lá. Além de eu não conseguir fazer ritmo, estava meio com um tique nervoso, que eu ficava balançando o braço para cá, balançando para lá, e não saía o ritmo. Aí ele, outro rapaz, e dava risada de mim, e eu constrangido, uma oposição. E eu constrangido. Até que depois, irmão, de uns 15 minutos, ele não tem muita paciência comigo, não. Ele virou e falou, irmão Andrés, eu vou te falar uma coisa, irmão, você não me leva mal. É da parte de Deus. Ele falou que é da parte de Deus, irmão, que tribulação. Eu vou te dizer uma coisa, você não me leva mal. Mas o seu negócio não é música, não. Você não tem um dom para música, irmão. Vai fazer outra coisa, porque esse negócio não é para você. Deu louco, irmão. Misericórdia. Irmãos, eu tinha 13 anos. E tem mais, eu não vou mais dar aula para você. A partir de semana que vem, nem venha mais. Irmão, diante de Deus, é dessa forma, irmão. Dessa forma que aconteceu. Não estou aumentando, não estou pulando a história. Foi dessa maneira. Eu não vou dar mais aula para você. Tá bom. Eu saí da igreja, irmãos. Era ali no Rancho Grande. Eu fui da igreja até a metade do caminho chorando. Chorando, porque eu amava a música. Mas no meio do caminho, eu tomei uma decisão, eu falei, opa, ele falou que eu não vou aprender. Ele falou que eu não tenho dom, a oposição. Se opôs. Mas só de raiva, agora que eu vou aprender mesmo. Eu cheguei em casa, irmãos, é que minha mãe não está aqui, senão ela ia confirmar o que eu estou falando. Eu peguei as panelas, uns baldes da minha mãe, coloquei na frente da casa e falei, agora eu vou aprender a tocar esse negócio. E comecei a partir dali, irmãos, a aprender. Aprendi a tocar o básico de bateria. Quando eu completei 14 anos, eu ganhei um violão de presente, porque bateria meu pai não quis dar por causa do barulho. Comecei a estudar violão. Resumindo,
Hoje eu sei tocar profissionalmente violão, guitarra, teclado, piano, contrabaixo e toco um pouquinho de bateria. Já ensinei pessoas a tocar saxofone, sax alto, já ensinei a tocar flauta, ensinei a tocar trombone, ensinei a tocar vários instrumentos, sanfona, até instrumento que eu não sei tocar, eu já ensinei a pessoas a tocar. Eu tenho mais de 3.000 alunos, irmãos, em todos os cantos do mundo que você pensar. Mais de 17 países eu tenho aluno. Deus me abençoou poderosamente através da música e tem abençoado. Eu trabalho com aquilo que eu amo e sou um músico. Não sou o melhor do mundo, nem perto disso, mas eu toco e louvo a Deus através do meu talento. Mas um dia eu tive oposição, mas eu não permiti que a oposição me impedisse de avançar. Então aprenda uma coisa: ainda que alguém se oponha àquilo que você tem no seu coração, aos seus objetivos, aos seus sonhos, alguém pode se opor com palavras, alguém pode se opor criticando você, alguém pode se opor talvez nem falando nada, mas só pela cara da pessoa você já sabe que ela não gosta, que ela não quer que você faça. Mas persevera, como fez Isaac. Isaac cavou poços. Cavar poço é algo trabalhoso, é algo que tem que exigir esforço. Se esforce, persevere, vai além do que as pessoas costumam ir. Faça o teu melhor em oração, e Deus ele vai te honrar. Se coloque de pé então em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar nesse momento, para que toda insegurança caia por terra, amado. Para que todo medo caia por terra na sua vida. Eu quero te dizer que sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. O Deus que você serve é um Deus de coisas grandes. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você e para a sua família. Deus tem grandes coisas a realizar através da sua vida. Mas nesta manhã o Senhor está te chamando a atenção para que você se prepare psicologicamente e espiritualmente para ter uma mente forte, uma fé segura, para que mesmo quando vier uma palavra, uma crítica, você se permaneça de pé e em direção do objetivo que Deus colocou no seu coração. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua presença, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, Pai. Ó Deus, Isaac enfrentou opositores. Ó Deus, e quantas vezes que nós também enfrentamos as nossas vidas situações de pessoas que às vezes por falta de vigilância se opõem com palavras, com ações, com gestos, mas que nesta manhã o Senhor possa nos dar convicção, o Senhor possa nos dar ousadia, autoridade, o Senhor possa aumentar a nossa fé. Porque se nós queremos viver o sobrenatural, o extraordinário, se nós queremos sair daquilo que é natural e possamos experimentar aquilo que é sobrenatural, nós precisamos aprender a vencer as oposições, sejam elas espirituais ou humanas. Que o Senhor nos dê ousadia nesta manhã, pois o teu Espírito que habita em nós não é o espírito do medo, mas é o espírito do poder, é o espírito da ousadia. Ó Deus, e que nesta manhã o seu Espírito Santo possa tomar a cada coração, possa envolver as nossas vidas, abrindo nossos olhos espirituais, abrindo o nosso entendimento, que nenhuma palavra, que nenhum gesto, que nenhuma ação possa impedir o avanço da tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nesta manhã andar pela fé, como Isaac fez, caminhando, confiando em Ti e sendo abençoado. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.